12 de janeiro, as dores de Paulo. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Uma antiga tradição do século II d.C. descrevia Paulo de um modo diferente do que muitos imaginam. Baixinho, calvo, pernas arqueadas e nariz acentuado. Ele era, fisicamente falando, o oposto do ideal grego de homem virtuoso. E, para piorar, Paulo ainda teve de lidar com constantes decepções dentro e fora da igreja. Ele chegou ao ponto de perder a vontade de viver. Alguns especialistas em saúde mental, ao avaliarem as suas cartas, suspeitam que Paulo tenha sofrido graves crises depressivas. E, de fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústias, fraquezas e do sofrimento em si. A palavra grega que ele usa no versículo de hoje para tribulação é thlipsis, que literalmente significa pressão no peito, um sentimento próprio de alguém que está encurralado ou aprisionado sem possibilidade de escape. Imagine uma biografia como esta. Em Damasco, teve que descer em um cesto para fugir da prisão. Foi expulso de Antioquia, apedrejado em Listra. Na Macedônia foi açoitado e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica devido ao que havia pregado em Bereia. E em Jerusalém foi acusado, perseguido e quase morto. Finalmente, naufragou em Mileto, foi picado por uma serpente em Malta e então decapitado em Roma. Paulo também conheceu muitas cadeias por amor a Cristo. E não foi como um missionário visitando presos, não. Ele mesmo esteve encarcerado em 5 diferentes cidades. E falando de si mesmo na carta aos Coríntios, Paulo afirma ter passado por várias prisões. Eu afirmo que foi emocionante para mim visitar a prisão Mamertina em Roma, onde provavelmente Paulo teria passado os últimos dias de sua vida. Como é que alguém em um buraco escuro poderia manter tamanha esperança? Nada, a não ser o encontro e a constante comunhão com Cristo, dariam esse poder a um homem. Essa é a mesma receita para qualquer pessoa que deseja vencer espiritualmente hoje. E então, como está a sua comunhão com Deus agora? Vamos orar ao Pai? Senhor, dá-nos comunhão contigo, comunhão semelhante àquela que teve Paulo. Assim, ó Deus, ainda que enfrentemos problemas como o apóstolo enfrentou, provações, dificuldades, calúnias, que possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Queremos ser, ó Pai, para a honra e glória de Ti, heróis e heroínas de Cristo. E é em nome de Cristo que nós fazemos esta prece. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.